Hoje vamos estar fazendo uma forte oração de guerra espiritual para repreender toda a força do mal, para expulsar todos os demônios, para expulsar todas as doenças. Todo o mal seja repreendido através desta forte oração que vamos realizar na noite de hoje. Vamos estar fazendo duas fortes orações. A primeira oração vai ser daqui a pouco. Vamos fazer uma forte oração de guerra espiritual. Em seguida, eu vou trazer uma palavra de conhecimento espiritual para abençoar a sua vida. E depois da palavra de conhecimento espiritual, eu vou fazer uma segunda oração de guerra espiritual para blindar, proteger e abençoar a sua vida e toda a sua família. Lembrando que esta oração você pode escutar, assistir, quantas vezes você desejar. Sempre que você sentir que está passando uma batalha espiritual, você pode assistir novamente esta oração. Amém? E compartilha também para 12 pessoas ou mais, para que outras pessoas sejam também ricamente abençoadas com esta oração. E mais uma vez, eu cumprimento a todos com um bom dia para quem vai escutar pela manhã, boa tarde para quem vai escutar pela tarde e uma boa noite para quem vai escutar pela noite e para quem está junto comigo aqui, ao vivo, nesta forte oração. Vamos então, nesse instante, já começar realizando esta oração de guerra espiritual. Por gentileza, por favor, todos vocês que estão aqui, coloca nos comentários o seu primeiro nome. Digita aqui o seu primeiro nome, se você preferir, pode digitar também o nome dos seus familiares. Nós vamos estar fazendo uma forte oração para Deus blindar a tua vida, para que todo o mal seja repreendido em nome de Jesus. Então deixa registrado o seu nome aqui nos comentários, combinado? Vamos nesse momento orar ao Senhor e em seguida trazer uma palavra poderosa para o seu coração. Oremos a Deus nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também de toda a terra, nesta oração de batalha espiritual, nós estamos aqui para buscar a Tua presença na beleza da Tua santidade. Nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu agir. Deus, nesta oração de batalha espiritual, de guerra espiritual, eu quero interceder, eu quero orar por cada vida que aqui se encontra, cada um que está ouvindo esta maravilhosa oração. Jesus, que toda força diabólica caia por terra, que todo laço e que toda armadilha do adversário seja desfeita em nome de Jesus. Deus, vem guardar o Teu povo, vem abençoar a cada um. Em nome de Jesus, traz o Teu perdão, traz a libertação. Aqueles que precisam de libertação, ó Pai amado, ó Pai celestial, vem trazer a libertação, Senhor, nesta noite. Vem trazer a cura, toda doença que foi provocada por espíritos malignos. Que essas doenças desapareçam do corpo, em nome de Jesus. Que todo problema financeiro provocado por espíritos malignos, que o Senhor venha quebrar agora, que o Senhor venha desfazer agora neste momento. Deus, por misericórdia, eu te peço ao Senhor, libera no mundo espiritual uma bênção em todas as áreas da vida desta mulher e deste homem que me escuta. Deus, que toda obra maligna que foi feita contra esse casamento, que o Senhor quebre agora neste momento. Toda obra maligna que foi feita contra a vida sentimental desse homem, contra a vida sentimental desta mulher, que o Senhor desfaça agora toda obra maligna em nome de Jesus. Vem guardar, vem proteger,
vem abençoar, vem defender. Deus, toda porta que está fechada, que o Senhor venha abrir no sobrenatural, nesta intercessão, nesta oração de guerra. Eu te peço a proteção espiritual. Vem blindar, Senhor, esta família, esta mãe, esse pai que tem orado, que tem intercedido pela vida dos filhos. Que o Senhor venha livrar de todos os males, de todos os perigos. Deus, nesta oração de guerra contra o mal, nós repreendemos, nós expulsamos, no nome de Jesus, todos os demônios. Sejam expulsos desta casa, sejam expulsos desse trabalho. Em nome de Jesus, toda oferenda que foi sacrificada a demônios, seja agora quebrado, seja agora desfeito. Esta pessoa que está sendo vítima de inveja, que o Senhor venha guardar esta mulher, que o Senhor venha guardar este homem, que toda seta de inveja, que toda seta do maligno seja repreendida agora. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, eu te peço, vai agora nesta casa, vai agora nesta família e repreende o mal, repreende as forças diabólicas, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, todo o pacto das trevas, vem desfazer todo o mal, vem desfazer toda a seta do inimigo, todo espírito de divórcio, todo espírito que quer destruir os casamentos. Em nome de Jesus, que todo espírito do mal saia, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Eu te peço, ó Senhor, faz o milagre nesta casa, faz o milagre na vida desta mulher, em nome de Jesus. Todos os demônios que estão perturbando esta família, trazendo briga, trazendo contenda, que o Senhor venha repreender neste momento. Que todo espírito diabólico que tem lutado e guerreado contra a nação brasileira, que todo espírito bata em retirada em nome de Jesus. Venha abençoar o Brasil, venha abençoar também os países da África, os países da Europa, os países da América do Sul, América do Norte. Deus, em nome de Jesus, a cada país do mundo, vem abençoar, Senhor, os países asiáticos, vem abençoar todo o globo terrestre, que toda força do mal que age no planeta Terra seja repreendida agora, em nome de Jesus. As pessoas que estão nos hospitais, nas macas, nas UTIs, as pessoas que estão precisando de um transplante de um órgão, que o Senhor visite agora esta pessoa, trazendo a saúde, trazendo a restauração. Deus, eu te peço, porque Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que opera e não deixa cicatrizes. Então faz agora, Senhor, uma cirurgia espiritual. Aqueles que estão doentes sejam agora visitados pelo Santo Espírito de Deus, e que as doenças desapareçam, doenças na alma, que toda depressão saia desta mulher, saia deste homem, em nome de Jesus. Todo pensamento negativo, em nome de Jesus, saia desta mente. Todo pensamento negativo na mente deste homem, desta mulher, desapareça. Pensamentos diabólicos, pensamentos negativos, saia desta mente, saia desta vida. Que toda depressão, que toda síndrome do pânico, que todo o medo, que toda ansiedade desapareça agora. Que todo problema psicológico desapareça neste momento. Deus, nesta oração de guerra, eu guerreio pela Tua igreja em oração. Juntos somos mais fortes, e as nossas orações unidas têm muito poder. E nesta oração de guerra espiritual, eu te peço, ó amado Deus, ó Deus onipotente, ó Deus onisciente,
nos reveste com o teu manto, nos reveste com a tua misericórdia. Em nome de Jesus, todo espírito maligno que causa doenças, todo espírito maligno que causa o divórcio, todo espírito de adultério que causa separação, todo espírito do mal caia por terra agora, em nome de Jesus. Deus, eu te peço pela vida financeira também, aqueles que estão endividados, aqueles que estão passando uma crise financeira. Deus, em nome de Jesus, que toda crise financeira seja vencida agora. Em nome de Jesus, todo espírito maligno que está destruindo as finanças desta mulher, as finanças deste homem, bata em retirada agora todo espírito do mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esta pessoa que está escravizada no pecado, essa pessoa que está escravizada no vício, esta mulher, este homem que está aprisionado no vício da cerveja, da cachaça, no vício, Senhor Deus, das drogas, no vício do cigarro. Liberta esta pessoa, Senhor, que está aprisionada nos vícios. Em nome de Jesus, este homem, esta mulher que está aprisionada nos vícios dos jogos do azar, em nome de Jesus, liberta esta mulher, liberta este homem, ó Senhor, de todos os vícios, que toda corrente de vício, que todo laço do inimigo que aprisiona esta pessoa nos vícios, que este laço seja rompido, quebrado, desfeito, cancelado. Em nome de Jesus eu te peço, ó Senhor, que os laços do vício sejam quebrados para a glória do teu nome. Envia os teus anjos, anjos poderosos, ó Pai querido, ó Pai amado. Envia um anjo, Senhor, na casa da tua filha. Envia um anjo de guerra, guardando, livrando, defendendo e abençoando. Nesta oração de guerra, nós te pedimos a tua proteção, a tua graça, a bênção do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que esta bênção do Salmo 91 esteja em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Que a bênção do Salmo 91 esteja guardando as nossas vidas no teu poder, na tua graça e no teu favor. Jesus, nós te pedimos a proteção. Vem blindar, vem guardar, vem desfazer todo o mal, vem desfazer todas as trevas. No dia que se chama hoje, eu estava em jejum pela tua igreja, entreguei a ti este jejum, ó Senhor, e eu sei que muitos também jejuaram neste propósito. Recebe o nosso jejum, recebe a nossa intercessão, a nossa oração. Nós te pedimos, ó Pai Celestial, que em todas as áreas da vida de cada um de nós, a tua bênção protetora venha se confirmar. Em nome de Jesus, que a guerra espiritual seja vencida, que o mal venha cair por terra e que o Senhor venha abençoar as nossas vidas em todas as áreas, sentimental, financeiro, espiritual, Senhor Deus, familiar, que em todas as áreas a luz da tua graça, a luz do teu poder venha sobre nós. Nós te pedimos, ó amado Deus, a tua graça, o teu favor. Nós tomamos posse do milagre urgente. Nós tomamos posse do milagre que o Senhor preparou para nós, pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Nós aceitamos, nós recebemos o milagre extraordinário, o milagre da bênção, o milagre da vitória, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Não saia da live agora. Tem 3 chaves que eu preciso passar para você hoje. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Amém? Eu preciso entregar para vocês 3 chaves de vitória que traz a libertação, a bênção em todas as áreas. Coloca aqui nos comentários: eu recebo as 3 chaves da bênção. Eu recebo as 3 chaves da bênção. Eu vou entregar para vocês essas 3 chaves e vou explicar dentro da espada da guerra. Pastor Bruno, qual é a espada da guerra? A espada da guerra é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é espada. E eu vou entregar para vocês, através da palavra, essas 3 chaves de bênçãos para desatar, para quebrar correntes. Amarras espirituais serão quebradas através destas 3 chaves que eu vou te entregar. 3 chaves poderosas para vencer as guerras espirituais. Pastor Bruno, por que eu preciso dessas 3 chaves? Porque existem portas espirituais que só são abertas com essas 3 chaves que eu vou te entregar. Muito desse conteúdo que eu vou passar para você, eu já falei em algumas outras orações, mas eu vou explicar de uma forma totalmente diferente. E assim que eu terminar essa explicação e entregar para vocês essas 3 chaves, nós vamos fazer uma segunda oração de guerra espiritual para blindar, abençoar, proteger, defender a sua casa, a sua família, para te cobrir de bênçãos espirituais, amém? Vamos lá. Quais são essas 3 chaves? A primeira chave que eu vou passar para vocês é mente blindada. Pastor Bruno, o que significa mente blindada? Mente blindada significa uma mente protegida. Mente blindada significa uma mente protegida por Deus, para ninguém entrar na sua mente. Porque o mal, presta atenção nisso, o diabo ele não consegue ler os nossos pensamentos. Eu vou repetir, o diabo não consegue ler os nossos pensamentos. Mas o diabo, ele pode lançar uma seta na mente da pessoa e deturpar tudo que está dentro da mente da pessoa. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 6 sobre o capacete da salvação. E para que serve um capacete? Um capacete serve para proteger a cabeça. E é na cabeça que temos a mente, o nosso cérebro, a nossa mente está aqui. Então o inimigo, ele não consegue ler os nossos pensamentos, mas ele consegue lançar uma seta contra a mente da pessoa. Isso aqui é muito sério. E deturpar, quer ver um exemplo? Existem muitas pessoas que estão andando por um caminho errante, um caminho errado, porque recebeu uma seta na mente. Um exemplo é Eva. A Bíblia diz que Eva conversou com a serpente. E essa serpente, a qual conversa com Eva lá no jardim, é Satanás. E Satanás entrou na cabeça de Eva e convenceu Eva a comer
da árvore que Deus disse para não comer. Por que Satanás entrou na mente de Eva? Porque Eva deu espaço. E quando ela deu espaço, o diabo, como é que ele entrou na cabeça de Eva? Ele colocou uma ideia na cabeça de Eva. Qual é a ideia? A ideia de comer do fruto proibido, do fruto que Deus disse não coma. Então o diabo introduz essa ideia na cabeça de Eva, e Eva, por sua vez, cai na armadilha de Satanás, cai no laço do inimigo e perde a bênção. Tem muita gente perdendo a bênção porque está caindo no laço do adversário. Tem muita gente perdendo a bênção do casamento, a bênção financeira, a bênção na vida dos filhos, perdendo a bênção da saúde, porque está caindo na armadilha do inimigo. E eu vou ensinar para vocês como você blindar a sua mente para que o inimigo não coloque ideias erradas na sua cabeça. É muito importante isso. Todos nós, né? Precisamos ter uma mente blindada para não deixar o inimigo colocar uma ideia errada que vai comprometer a vitória. Vamos lá. A segunda chave que eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar os textos bíblicos. A segunda chave é a chave da fé inteligente. Existem 2 tipos de fé. Quantos tipos de fé? 2. Pastor Bruno, quais são os 2 tipos de fé? Existe a fé burra e a fé inteligente. Existe a fé burra e a fé inteligente. Existem esses 2 tipos de fé. Eu vou dar um exemplo. A rua está escura, deserta. Já saiu o noticiário de que aquela rua é violenta. E a pessoa diz assim: que nada, eu tenho fé que Deus vai me guardar. E eu vou passar por aquela rua deserta, eu vou passar por aquela rua violenta, porque eu creio, eu tenho fé que Deus vai me guardar. Lembrando que existem outras opções de ruas, existem outros horários, mas a pessoa quer desafiar Deus. Por isso que Jesus disse, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Daqui a pouco a gente vai explicar sobre isso. E a pessoa quer pagar para ver, porque ela acredita que Deus está guardando. Isso é uma fé ignorante. Isso é uma fé burra. Porque se a pessoa sabe que o perigo está na frente dela, por que ela vai desafiar Deus? Então isso é uma fé ignorante. Uma fé inteligente calcula o perigo e evita o perigo. E eu vou explicar um pouco mais sobre a fé inteligente, tá bom? Aqui eu estou fazendo uma explicação por alto, mas eu vou explicar de forma mais detalhada. Porque todos nós, até eu mesmo, até eu preciso também, a cada dia mais e mais, de uma fé mais inteligente. Porque uma fé inteligente provoca milagres. Então todos nós precisamos da inteligência da fé. Todos nós precisamos disso. E a terceira chave que eu vou explicar para vocês é sobre a oração eficaz. Porque existem vários tipos de oração, vários tipos. E eu quero explicar para vocês como fazer uma oração eficaz. O que é uma oração eficaz, Pastor Bruno? Pastor Bruno, a oração eficaz é a oração que dá certo. É a oração que faz o milagre acontecer. E eu vou explicar para vocês como nós podemos fazer uma oração eficaz, uma oração eficiente. Vamos começar sobre a mente blindada. Me acompanhe, por favor. Não perca nenhum detalhe dessa explicação. Eu quero ler alguns textos bíblicos para você e eu quero explicar agora sobre a mente blindada. Depois vou explicar sobre fé inteligente e oração eficaz. Vamos lá. Mente blindada.
Pastor Bruno, como eu posso ter uma mente blindada? Uma mente que o diabo não consegue colocar ideias erradas na minha cabeça. Colossenses capítulo 3, verso 2, diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O primeiro passo, amada igreja que me acompanha agora, o primeiro passo para termos uma mente blindada é pensar nas coisas que são de cima. Pastor Bruno, eu posso pensar nas coisas que são da terra? Na conta, no boleto que eu tenho que pagar? Nas compras do fim do mês ou do começo do mês? Eu posso pensar nas coisas desta terra, no cuidado com meu esposo ou com a esposa? É claro que você tem que cuidar das coisas da terra. Você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar do seu marido, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que cuidar dos seus filhos. São coisas da terra. Mas só que a vida não pode ser somente pensando nas coisas da terra. Precisamos também pensar nas coisas do céu, nas coisas que são de cima. Porque tem pessoas que pensam tanto nas coisas da terra que esquecem das coisas do céu. Existem pessoas que passam o dia todo pensando nas coisas deste mundo, nas coisas da terra, e esquecem das coisas do céu. E fica uma mente materialista. E é necessário termos um equilíbrio. É tipo assim, 50% precisamos pensar nas coisas da terra, porque vivemos na terra. Mas os outros 50% precisamos pensar nas coisas do céu. Ao mesmo tempo que a gente pensa nas coisas da terra, temos que pensar nas coisas do céu. Isso protege a sua mente. Isso protege a sua mente das setas do maligno. Porque o diabo o quê? O diabo ele quer fazer o quê? O diabo ele quer fazer que a pessoa só pense nas coisas da terra. Eu vou dar só um exemplo. Tem homens e mulheres também que pensa tanto no seu carro que esquece o filho. Pensa tanto no carro que esquece a esposa. Pensa tanto no trabalho que esquece a família. Você conhece alguém assim? Você já conheceu algum caso assim? De alguém que pensa tanto no trabalho que esquece a esposa, esquece os filhos. Pensa tanto nos bens materiais, uma casa, um carro, que esquece a família. Existem pessoas que pensam tanto nas coisas materiais que não ora mais, que não jejuma, que não busca a presença de Deus. Por quê? Porque a mente pensa tanto nas coisas materiais que esqueceu das coisas espirituais. E Colossenses capítulo 3, verso 2 nos dá essa receita. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então você pode pensar, normal, pensar nas coisas da terra, porque nós vivemos na terra, mas é necessário em primeiro lugar, é isso que essa palavra quer dizer, em primeiro lugar pensar nas coisas do alto. Vamos lá, para ganharmos tempo. Um outro texto que eu quero ler para você é a tentação de Jesus. Olha só que curioso, Satanás quis entrar na mente de Jesus. Mas antes de falar sobre a tentação, preciso ler esse versículo aqui, ó, que está em Mateus capítulo 7, verso 24. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre a tentação de Jesus, quando o diabo quis entrar na cabeça de Jesus, colocando ideias erradas, assim como ele fez com Eva lá no jardim. Ele tentou fazer com Jesus, mas ele se deu mal, né? Porque com Jesus a coisa é diferente. Mas eu quero ler Mateus 7, 24, que diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Ou seja, a pessoa que guarda a palavra de Deus tem uma mente, tem uma fé firmada na rocha. Ok? Vamos mais aqui. Isaías 26,
3 tem esse outro versículo que eu preciso ler para você aqui, ó. Isaías 26:3 diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ou seja, Deus nos concede paz quando a nossa mente está firmada em Deus. Vamos mais. Agora vem a passagem que eu vou explicar para vocês. Quando Jesus ele foi começar o ministério dele, ele foi batizado nas águas por João Batista e o diabo quis destruir Jesus. Aí eu te pergunto, se o diabo quis destruir Jesus, imagine nós. Se Jesus sendo Deus, o diabo queria destruir Jesus, imagine eu e você. Agora preste atenção nesse mistério. Vamos ler aqui Mateus capítulo 4, do verso 3 ao 11. Quem gosta de Bíblia, me acompanha aqui, porque a Bíblia é muito importante na batalha espiritual, a palavra de Deus. Olha só, então o tentador, olha só o que o texto diz. Então o tentador, quem é esse o tentador? Esse tentador aqui é o diabo. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus. Olha só o que Satanás disse. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Olha o diabo tentando colocar ideias erradas na cabeça de Jesus. Porque uma pessoa que não tem uma mente blindada, facilmente vai ser enganado. Uma pessoa que não tem uma mente blindada. Então o diabo está tentando induzir Jesus ao erro. O diabo está dizendo assim, ó. Se você é o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Olha como o diabo é ousado. Mesmo ele sabendo que Jesus é Deus, o diabo está querendo fazer o quê? Induzir Jesus ao erro. Agora, olha só a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. Olha só Jesus usando a Bíblia. Jesus usando a Bíblia para vencer o diabo. Aí Jesus disse assim, ó. Está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Satanás queria colocar uma ideia errada na cabeça de Jesus. Aí Jesus responde, está escrito na palavra, está escrito nos escritos sagrados, que é a Bíblia, né? O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Escute bem, se o diabo tentou Jesus, mesmo Jesus sendo Deus, imagine eu e você. Imagine eu e você. Então, o inimigo, ele tenta, ele é o tentador. E o que ele quer fazer aqui? Ele quer entrar na mente de Jesus, colocando ideias erradas, assim como fez com Eva. Cuidado, você está em uma guerra espiritual. E a sua mente, a nossa mente, a minha mente, a sua mente, é um campo de batalha a qual o inimigo quer destruir. Existem pessoas que desistiram da fé porque o diabo entrou na mente delas. Existem pessoas que desistiram de Deus porque o diabo entrou na mente delas. Existem pessoas que desistiram da oração porque o diabo entrou na mente delas. Aí a pessoa disse, não vou mais orar, eu não vou mais ter fé, eu não vou mais buscar a Deus. Ou seja, caiu no laço do inimigo e o inimigo colocou ideias erradas na cabeça dessa pessoa. Estamos em uma guerra espiritual, vamos mais. O diabo, não satisfeito, ele vai tentar Jesus novamente. Mateus capítulo 4, do verso 3 ao 11. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo,
porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Olha só o que o diabo está dizendo para Jesus. Jesus, se você pular daqui de cima, os anjos de Deus vão, te abraçar. Os anjos de Deus vão te carregar e você não vai morrer. Olha só a resposta de Jesus. Jesus usou aqui a fé inteligente. Porque Jesus ele poderia usar uma fé burra. Jesus poderia dizer assim: tá bom, eu vou pular daqui de cima e os anjos de Deus vão me ajudar. Mas não, Jesus ele foi inteligente. Ele é a própria inteligência. Ele é Jesus. Então Jesus ele disse assim, Satanás continua dizendo: e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Então Jesus responde. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Olha só. Tem algumas traduções que está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus está dizendo: olha, eu não vou provocar Deus. Eu não vou colocar à prova o poder de Deus. Eu sei que Deus pode me dar o livramento. Eu sei que Deus pode me guardar. Eu sei que Deus pode me livrar. Mas eu não vou me jogar daqui de cima para que Deus venha provar o poder dele para os outros. Eu não preciso pular daqui de cima. É isso que Jesus está dizendo. Eu não preciso pular daqui de cima para que os anjos me carreguem e as pessoas vejam que Deus me protegeu. Ou seja, Jesus está usando a fé inteligente, que é a segunda chave, que daqui a pouco a gente vai falar. Qual é a fé burra? A fé burra é: eu vou pular daqui de cima porque os anjos vão me defender. Isso é uma fé ignorante. Mas vamos lá. Então Jesus ele repreende Satanás. Mas só que Satanás, não satisfeito, vai tentar Jesus de novo. O diabo ainda levou, olha só. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso lhe darei, se prostrando você me adorar. Nossa, o diabo é ousado demais, né? O diabo é gente ruim. Não é verdade? Não, nem gente ele é, né? Ele não pode ser chamado de gente, ele é um ser maligno. O diabo está propondo a Jesus para Jesus se prostrar diante dele, para que essas riquezas passageiras do mundo seja entregue a Jesus. Sendo que Jesus é dono de tudo. O diabo está tentando enganar Jesus, tentando entrar na mente de Jesus. Olha, você vai se colocar de joelho. Olha o que Satanás está dizendo para Jesus. Você vai se colocar de joelho diante de mim e todas essas glórias desses reinos eu vou te entregar. Não sabendo o próprio diabo que ele não tem nada. Nem a chave da casa dele ele tem. Porque a Bíblia fala que a chave da morte e do inferno Deus tomou. O diabo nem a chave da casa dele tem. E o diabo está mentindo, enganando, tentando enganar Jesus. Olha, se coloca de joelho, Jesus, diante de mim, e eu vou te dar tudo isso. Olha só a resposta de Jesus, Aí Jesus responde: então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Olha a resposta de Jesus. Olha a lapada que Jesus deu no diabo. Jesus diz assim, vai embora, Satanás. Porque está escrito: somente a um Deus adorarás. Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Agora eu te pergunto, como é que Jesus venceu Satanás?
Jesus venceu Satanás através da palavra. Olha só minha Bíblia aqui, ó. Através da Bíblia, através da palavra de Deus, Jesus, ele vence Satanás. A gente só vence o diabo com a palavra. Então, é por isso que eu gosto da palavra. É por isso que eu amo a palavra. É por isso que eu gosto de ler a palavra. E você está lendo a palavra junto comigo, amém? Porque a palavra nos dá segurança, a palavra nos dá poder, a palavra nos dá equilíbrio, a palavra nos defende, a palavra nos protege de todo mal. Então Jesus usa a palavra para repreender Satanás. E olha só o que acontece mais. Com isso dito, o diabo deixou Jesus. Ou seja, a gente só coloca o diabo para correr através da palavra. Estamos falando de guerra espiritual, amém? Estamos falando de guerra espiritual. Isso aqui é uma chave importante. Então Jesus coloca o diabo para correr. Quando ele usa a palavra. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu profetizo em nome de Jesus na tua vida, na tua casa, que os anjos de Deus vai te servir e o diabo vai fugir em nome de Jesus, amém? Assim como fugiu de Jesus na tentação do deserto, o diabo vai fugir de nós. Mas precisamos usar uma fé inteligente e precisamos utilizar a palavra para que a nossa mente esteja blindada e o inimigo não tenha acesso a nossa mente. Eu conheço até pastores que desistiram de Deus porque o diabo entrou na mente deles. Ou seja, isso serve para todo mundo, para pastor, para presbítero, para apóstolo, bispo, profeta, ovelhas. Isso serve para todos os cristãos, que o diabo está ali, ó, tentando entrar na mente da pessoa. E a nossa mente precisa estar blindada. E que Deus venha guardar todos os homens de Deus, que Deus venha guardar todos os pastores, que Deus venha guardar todos os bispos, apóstolos, profetas, que Deus venha guardar todas as ovelhas, que Deus venha guardar as nossas mentes, para que o inimigo nunca entre. Amém? Isso aqui é muito importante, mente blindada. E uma das formas de blindar a mente é através da palavra de Deus. Para nós chegarmos a uma conclusão aqui, eu quero ler Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8 diz assim: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Filipenses 4:8. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: pense nas coisas que são justas, nas coisas que são puras, nas coisas que são amáveis. Ocupe a sua mente com as coisas boas. Para de ficar pensando em coisa ruim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Filipenses 4:8. Em vez de vocês ficarem pensando em coisas ruins, pensem em coisas boas. Coisas que são verdadeiras, coisas que são respeitáveis, coisas que são justas, coisas que são puras, coisas que são amáveis. Filipenses 4:8. Porque existem pessoas que passam o dia todo só pensando naquilo que não presta. Existem pessoas que só vivem pensando naquilo que é ruim. E qual é o problema disso? O problema é que o diabo pode entrar dentro da cabeça da pessoa e fazer que esses pensamentos ruins piorem. Então é muito importante nós pensarmos nas coisas que são boas, amém? Vamos mais, porque esse ensinamento aqui é muito forte e muito importante.
Mente blindada. Tem 2 versículos aqui que eu quero explicar para vocês, porque o diabo também usa pessoas. O diabo pode usar até pessoas perto de você. O diabo pode usar até falsos profetas para tentar perturbar a sua mente. Eu já conheci pessoas com a mente perturbada, com falsas revelações e falsas profecias. Porque existe o verdadeiro profeta e existe o falso profeta. O verdadeiro profeta prega a palavra de Deus. E o falso profeta prega ensinamentos que não estão firmados na palavra de Deus. Olha só o que o texto bíblico diz, não é o pastor Bruno que fala, é a Bíblia. Diz assim, ó, primeira carta aos Coríntios, aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ou seja, quando a pessoa é espiritual, ela consegue discernir. Discernir quando é o diabo, discernir quando é o homem e discernir quando é Deus. Olha só o que a primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 1, nos diz: Amados, não creais a todos os espíritos, a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha só, não é o pastor Bruno que está dizendo, é a Bíblia que está falando. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha só que João está dizendo aqui, existem muitos falsos profetas. Não são poucos falsos profetas, são muitos falsos profetas. E é preciso explicar para vocês o seguinte: existem 3 forças de ação no mundo espiritual. Número 1, olha para cá, ó. Existe o agir de Deus. É muito importante você aprender isso, para você não ser enganada e enganado. Número 1, existe o agir de Deus. Número 2, existe o agir humano. E número 3, existe o agir maligno. Então precisamos do discernimento do Espírito, do dom do discernimento do Espírito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Porque com o discernimento de Espírito, a gente consegue discernir quando é Deus. A gente consegue discernir quando é o homem, o ser humano, o homem e a mulher. E a gente consegue discernir quando é o maligno, quando é o diabo. Se alguém está sendo usado pelo diabo, você consegue saber se aquela pessoa está sendo usada pelo diabo? Se alguém está sendo usado por Deus, você consegue saber se aquela pessoa está realmente sendo usada por Deus? E se a pessoa estiver na carne, agindo pela emoção, você consegue saber? Será que nós conseguimos saber? Por isso que todos nós, eu e você, todos nós, precisamos buscar o discernimento de espírito. Porque se uma pessoa for usada pelo diabo, você vai saber que é o diabo. Se uma pessoa for usada por Deus, você vai saber que é Deus. E se uma pessoa for usada pela natureza humana, pelo emocional dela mesmo, você também vai saber se aquela pessoa está falando de si próprio. Eu vou dar um exemplo bíblico para você entender ainda mais. Guarde isso no seu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 16 ao verso 18. Olha só o que aconteceu. E aconteceu que, indo nós, aqui é Paulo falando, né, o apóstolo Paulo. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Essa jovem tinha o quê?
Essa jovem tinha um espírito de quê? Um espírito de adivinhação. E o que é que essa jovem fazia? Essa jovem adivinhava as coisas. Nem toda adivinhação vem de Deus. Nem toda adivinhação vem de Deus. Existem muitos cristãos que andam à procura de adivinhação. Adivinhação evangélica. Tome muito cuidado, muito cuidado. Deus ele pode revelar, mas o diabo pode adivinhar. Qual é a diferença da revelação e da adivinhação? A revelação traz libertação. A revelação não exalta o profeta. Se Deus me usa na revelação, não é para minha exaltação, não é para minha glória. Se Deus me usa na revelação, é para a glória de Deus. É para que a sua vida seja edificada. E toda revelação tem que ser com base na palavra de Deus. Amém? Toda revelação tem que ser firmado na palavra. Mas só que a adivinhação é diferente. A adivinhação é para a glória do homem. A adivinhação é para a glória de quem está adivinhando. Entende? Então o texto diz assim, ó, e aconteceu que indo nós, é a Bíblia que está falando, amém? Atos capítulo 16, verso 16 ao verso 18, está escrito na Bíblia. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Ou seja, esta jovem, ela adivinhava e essas adivinhações gerava lucro financeiro para os donos daquela jovem escrava. E olha só o que aconteceu. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu te faço uma pergunta. O apóstolo Paulo, ele anunciava o caminho da salvação? Verdade. Eles eram servos do Deus vivo? Verdade. Aquilo que esta jovem está adivinhando é uma verdade. Aquilo que esta jovem está adivinhando é uma verdade. Mas só que é uma verdade dita pelo diabo e não por Deus. E olha só o que acontece. E isso fez, olha só, isso fez ela por muitos dias. Por muitos dias ela estava falando: olha, esses homens anunciam o caminho da salvação. Esses homens são servos de Deus. Ela estava adivinhando a verdade. Mas não era Deus que estava usando aquela jovem. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, Paulo ficou agoniado com aquilo. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então Paulo, na autoridade do Espírito Santo, expulsou o demônio que dava as adivinhações para aquela jovem. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Nem todo mundo que tá cheio de demônio cai no chão se batendo. Deixa eu te ensinar isso aqui. Eu já expulsei demônio já do corpo de pessoas, amém? Mas nem todo mundo que está possesso de demônio vai cair no chão se batendo. Existem pessoas que estão possesso de demônio, mas o demônio não se manifesta. Você pode orar, mas o demônio não vai se manifestar. Quer ver eu dar um exemplo na Bíblia? Judas. Na noite que Judas traiu Jesus, Judas estava cheio de demônio. O próprio diabo tinha encarnado, incorporado no corpo de Judas. E Judas, cheio de demônio, conversando com Jesus, sentado na mesa com Jesus, não ficou possuído, não caiu no chão babando.
não caiu no chão se contorcendo. Judas, cheio de demônio, foi e vendeu Jesus por 30 moedas. Então nem todo mundo que está possesso vai cair endemoniado. Deu para entender esse mistério? É muito importante explicar isso para vocês. Então aquela moça, aquela jovem, adivinhava, e aquela adivinhação não era Deus. Então tome muito cuidado com o espírito de adivinhação. Agora, como é que Paulo conseguiu descobrir que aquela jovem estava com espírito de adivinhação? Paulo conseguiu descobrir porque Paulo tinha o quê? O dom do discernimento de espírito. Paulo sabia quando era Deus. Paulo sabia quando era o diabo. E Paulo sabia quando era o ser humano agindo. Então Paulo percebeu que aquela adivinhação, depois de muitos dias, Paulo foi perceber que aquela moça estava sendo usada por Satanás. Então é muito importante, tome muito cuidado com as adivinhações. Mente blindada. A nossa mente precisa estar o quê? Blindada, protegida por Deus. E nós conseguimos blindar a nossa mente no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, através da palavra de Deus, nós podemos ser guiados por Deus. Então ame a palavra, siga a palavra, guarde a palavra, porque a palavra é a lâmpada que direciona os nossos passos. Deixa eu trazer um alerta aqui para vocês. Eu já falei isso uma vez, eu vou falar mais uma vez. Isso que eu vou dizer aqui para vocês, eu falo com um coração triste. Isso que eu vou falar para vocês agora, eu falo com um coração triste. Nesses últimos tempos, haverá muitos escândalos. Existem muitas pessoas que se dizem ser de Deus, que a máscara vai cair, e haverá muitos escândalos. E muitas pessoas vão se desviar dos caminhos de Jesus por causa disso. Porque a fé não estava firmada em Deus, mas firmada no homem. Não sei se você já ouviu notícias de pessoas que se diziam ser de Deus e apareceu um grande escândalo, saiu até em notícia de jornal a calamidade que fizeram. O próprio Jesus falou que nos últimos tempos haveria grandes escândalos. Então fica aqui o alerta. Fica aqui o alerta de Deus. Fiquem firmados na palavra. Então precisamos estar muito atentos. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Precisamos estar firmes na palavra. Firmes na palavra de Deus. Como eu disse agora há pouco, a primeira chave é mente blindada. Pegou a primeira chave? A primeira chave é mente blindada. E nós blindamos a nossa mente com a palavra do Senhor. Nós blindamos a nossa mente com o discernimento do Espírito. Nós blindamos a nossa mente não acreditando nas mentiras do diabo. Porque tudo que o diabo quer fazer é nos enganar. Mas ele está repreendido, ele está amarrado em nome de Jesus, amém? Então, primeira chave, mente blindada. Agora vamos falar um pouco mais sobre fé inteligente e oração eficaz, para nós concluirmos. Fé inteligente. Eu já falei um pouquinho aqui sobre a fé inteligente. Porque existe a fé burra e existe a fé inteligente. Eu conheço um amigo que ele estava de bicicleta e estava tendo um círculo de oração na casa de uma irmã. A irmã disse assim para ele: moço, guarda a tua bicicleta dentro de casa. Aí ele disse assim: não, eu vou deixar aqui do lado de fora, porque o anjo de Deus vai guardar.
E a irmã disse assim: não, menino, bota a tua bicicleta dentro de casa. A gente tranca e vem orar aqui, que era uma oração que estava sendo feita dentro de uma casa de uma irmã. E a irmã pediu para que o irmão guardasse a bicicleta dentro da casa. Do pátiozinho da casa, né? Da varanda da casa. E trancava ali o portão da varanda. E esse irmão disse assim: se despreocupe, minha irmã, o anjo vai guardar minha bicicleta e eu vou deixar minha bicicleta aqui do lado de fora. E eu conheço esse irmão, viu? Eu falo isso aqui com muita simplicidade, tá? Eu não vou citar o nome do irmão aqui para não colocar o irmão em uma situação vexatória, até mesmo porque esse irmão já aprendeu a lição. Então esse irmão, em vez de colocar a bicicleta dentro do hall da casa, da varanda, esse irmão deixou a bicicleta do lado de fora, dizendo ele que o anjo ia guardar a bicicleta. Pois bem, foi feita a oração na casa dessa irmã. Quando terminou a oração, quando o irmão saiu para o lado de fora para buscar a bicicleta, cadê a bicicleta? A bicicleta sumiu. A bicicleta desapareceu, ou seja, algum ladrão passou, viu a bicicleta de vacilo, pegou a bicicleta e zarpou, fugiu com a bicicleta. O irmão foi roubado. Eu te pergunto, a fé desse irmão, foi uma fé burra ou foi uma fé inteligente? Responde aí pra mim. Isso foi uma fé burra ou uma fé inteligente? É uma fé burra. Uma fé inteligente não provoca o mal, entendeu? Eu não preciso ficar provocando Deus. Ah, Deus me guarda, então eu vou andar de qualquer jeito. Deus me guarda, então tá tudo beleza. Não é bem assim que as coisas funcionam, igreja. Igreja amada, igreja querida. O irmão tinha que ter uma fé inteligente. Como é que é a fé inteligente? Minha irmã, deixa eu guardar minha bicicleta aqui na varanda. Eu sei que Deus guarda, eu sei que Deus protege, eu sei que Deus defende, mas eu vou colocar a bicicleta aqui na varanda, na garagem. Entendeu a revelação? Vamos mais. Olha só o que esse texto diz aqui, Provérbios 27:12. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem à frente e sofrem as consequências. Eu vi no jornal uma matéria muito interessante, presta atenção nisso aqui. Tinha uma jovenzinha, crente, serva de Deus, mulher de Deus, e ela conheceu um mendigo, um desabrigado. Saiu no jornal essa notícia, já faz um tempo. E essa jovem senhora, ela deu abrigo para aquele homem. E deixa eu falar, tudo bem a gente ajudar o nosso próximo, tá? Mas o que é que essa senhora fez, essa jovem senhora fez? Ela deu abrigo nos fundos da casa dela para aquele homem. O que aconteceu? Aquele homem, na oportunidade que ele teve, assassinou aquela mulher. Matou aquela mulher, aquela serva de Deus. Ela foi ajudar aquele desabrigado, sem saber se o homem tinha passagem na polícia, sem saber o porquê aquele homem estava sem teto, estava desabrigado, sem saber quem é a família daquele homem, sem saber o paradeiro, da onde veio, sem saber nada. Ela com um coração bondoso, coitada. Ela com um coração ingênuo, Provérbios 27:12. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Jesus disse: sejam simples como as pombas e sejam espertos como as serpentes. Foi Jesus que falou isso. Faltou, sabe o quê?
faltou malícia, no bom sentido da palavra. A irmã, na inocência, deu abrigo nos fundos da casa dela para aquele desabrigado. E quando aquele desabrigado viu a oportunidade, matou ela. E quando eu vi aquela notícia, eu fiquei muito triste. Sabe, eu não gosto de ficar vendo essas notícias na TV não, sabe? Não sou muito fã de ficar vendo notícia ruim. Mas quando eu vi aquela notícia e quando eu fiquei sabendo que aquela mulher era uma serva de Deus, essa notícia é antiga, tá bom? Eu fiquei muito triste com aquela situação porque ela na ingenuidade, ela na simplicidade, com muito amor, com muito carinho, pensando que estava ajudando o próximo, ela estava fortalecendo uma cobra que iria morder ela lá na frente. E ela perdeu a vida porque foi ingênua. Ou seja, fé inteligente, igreja. Precisamos de uma fé o quê? Uma fé inteligente. Uma fé inteligente. Eu sei que você tem um coração bom, eu sei. Tem muita gente que me escuta aqui que tem um coração bom. Você tira do seu para ajudar o próximo. Mas tome muito cuidado. Tome muito cuidado com o mundo de hoje. Tome muito cuidado. Existem pessoas ruins. Existem pessoas ruins. Então, Provérbios 27, verso 12 diz assim, ó: o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Precisamos de uma fé. Nós estamos em uma guerra espiritual. O diabo está solto nesse mundo. Liga as notícias que você vai ver. O diabo está solto. A Bíblia diz em João 10:10, o diabo vem para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida eterna com abundância. Mas o sangue de Jesus tem poder para nos guardar, amém? Que Deus venha blindar a tua casa, que Deus venha guardar os teus filhos, que Deus venha guardar a tua família e que nenhum mal venha acontecer. Em nome de Jesus, mas precisamos ter uma fé inteligente. Vamos mais, Provérbios 14:1. Diz assim comigo: nem todo mal, pode dizer, nem todo mal é culpa do diabo. Às vezes, a culpa é do ser humano. Repete comigo: nem todo mal, a culpa é do diabo. Às vezes, a culpa é do ser humano. Olha só o que esse texto diz, ó. Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Observe que não é o diabo que está derrubando a casa. A mulher sábia edifica a sua casa, mas o diabo derruba com as próprias mãos? Não. A Bíblia diz que a insensata derruba com as próprias mãos, ou seja, existem, isso aqui não serve só para mulher não, viu? Esse texto aqui serve para mulher e para homens. Olha só o que Provérbios 21:20 diz, ó: há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Ou seja, essa palavra aqui de Provérbios 14:1 serve para o homem e serve para a mulher. Então a falta de sabedoria destrói a casa. Existem casamentos que estão sendo destruídos e a culpa não é totalmente do diabo. A culpa é da falta da sabedoria do casal, da imaturidade do casal. É um casal imaturo, um casal que não tem maturidade, que briga por tudo. Então não adianta colocar a culpa só no diabo. Ah, o diabo está destruindo o meu casamento. Não, às vezes é falta de maturidade. O que eu quero ensinar para vocês é que nem tudo é o diabo. O diabo tem um pezinho dele ali, amém? O diabo tem a pontinha dele ali, tem um pezinho dele ali naquela trama. Mas o ser humano também está dando brecha para o inimigo, entende?
O ser humano está dando espaço para o maligno. O diabo ele é um ser legalista. Ele precisa de uma legalidade, ele precisa de um espaço para poder entrar e destruir. E quando um casal, uma família dá espaço, o diabo entra. Tá entendendo como funciona o mundo espiritual? Estamos falando de guerra espiritual, amém? Então, quando a família, o casal dá espaço, o diabo entra. E quando ele entra para destruir tudo. Então a sabedoria edifica a casa. Ter maturidade evita o mal reinar. Amém? Fé inteligente. Fé inteligente é uma fé com sabedoria. Alguém pode dizer para mim, mas pastor Bruno, eu não consigo ter sabedoria. Eu tenho dificuldade de ter sabedoria. Eu tenho algo para dizer para você. Esse algo está escrito em Tiago 1, verso 5. Mas se alguém... Olha só que Tiago 1, verso 5 diz, ó. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso, e dá com bondade a todos. O que Tiago está dizendo? Se você tem falta de sabedoria, peça para Papai do céu. Peça em oração, Senhor, dai-me sabedoria, dai-me uma fé inteligente, dai-me uma fé com sabedoria. Teve uma pessoa que disse bem assim para mim hoje, pastor Bruno, eu posso largar o remédio e parar de ir para o médico? Eu disse, não, minha irmã, eu creio no milagre, eu creio na cura, eu já vi Deus curando câncer, eu já vi Deus curando pessoas de enfermidade, já recebi testemunhos aqui maravilhosos de curas. Mas só que se você está fazendo um tratamento, siga o tratamento. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus cura, mas isso não significa que a pessoa vai deixar de ir para o médico, vai deixar de se cuidar. Não é pecado, não é falta de fé você cuidar da sua saúde, amém? Você cuidar da sua alimentação. Porque nem tudo é o diabo. Existem pessoas que estão lá fumando, bebendo, aí por tanto fumar fica doente. Existem pessoas que têm uma má alimentação e pegam uma gastrite, porque está se alimentando mal. Então aquela doença, aquela gastrite não foi o diabo que colocou, foi a falta de sabedoria na forma de se alimentar. A má alimentação provocou aquela doença. Existem doenças que são provocadas por uma má alimentação. E não sou eu que estou dizendo isso, a própria ciência diz isso. Deus ele pode curar? Pode. Eu creio que Deus cura. Mas temos que fazer também a nossa parte, amém? Temos que cuidar também, fazer a nossa parte. Então, Tiago 1, verso 5 diz, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Vamos mais. Para nós concluirmos aqui essa parte da fé inteligente, Salmo 127, verso 1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que isso significa? Deus guarda a minha casa? Guarda. Mas isso não significa que eu não vou colocar um muro na minha casa. A minha casa tem muros. Eu não sei se você mora em condomínio fechado. Caso você more em condomínio fechado, você não vai precisar colocar muros, né? Mas se você mora em uma casa de bairro, você precisa murar a sua casa, sim ou não? Quantos aqui tem casa com muro? Coloca aí nos comentários. Você tem casa com muro? Então, se você coloca um muro na sua casa, é porque você quer proteger a sua casa. Você acredita que Deus guarda a sua casa. Você confia que Deus guarda a tua casa. Mas você precisa colocar muros. Sabe por quê? Porque você tem uma fé inteligente. Deu para entender o que é uma fé inteligente, igreja? Eu espero que vocês compreenderam o que é uma fé inteligente. Eu creio no milagre, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus liberta,
eu creio que Deus protege, eu creio que Deus faz tudo por nós, mas eu acredito que nós precisamos também fazer a nossa parte. Ah, pastor, eu preciso de uma porta de emprego. Se a pessoa ficar de braço cruzado, vai conseguir um emprego? O emprego vai cair do céu? Se a pessoa está orando por uma porta de emprego, ela tem que procurar o emprego. O emprego pode bater na porta dela? Pode. Mas se a pessoa procurar o emprego, as chances de encontrar, as chances do próprio Deus colocar na vida dela, vai ser ainda maior. Não é que ela está ajudando Deus, é que ela está indo em direção do milagre dela. Ela está fazendo a parte dela para provocar o milagre de Deus. Isso é uma fé inteligente na batalha espiritual. E para nós concluirmos, vamos falar agora sobre oração eficaz. Para nós concluirmos essa parte, porque já concluímos a parte 1, né? A mente blindada. Já concluímos a parte 2, a fé inteligente. E agora vamos concluir a parte 3, oração eficaz. Vamos lá. Oração eficaz. Tiago capítulo 4, verso 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Olha só, existe uma forma errada de pedir. E existe uma forma certa de pedir. Existem pessoas que pedem e não recebem, porque pede da forma errada. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. Carta de Tiago, no capítulo 4 e no verso 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Então a pergunta é: qual é a minha motivação naquilo que eu estou pedindo? Essa é a pergunta. O que me motiva isso que eu estou pedindo para Deus? Eu quero um carro. Eu quero um carro para mostrar para os outros? Ou eu quero um carro para levar a minha família para a igreja? Um carro para levar a minha família para um passeio? Um carro para abençoar a minha casa? Para que eu quero um carro? Eu quero, porque tem pessoas, eu conheço uma pessoa que pediu a Deus um carro, dizendo ela que iria para a igreja. No dia que essa pessoa conquistou o carro, a pessoa desistiu de Deus. A pessoa desistiu de Deus, uma expressão até muito forte, né? A pessoa não cumpriu o voto que fez. Deu para entender? Por isso que a Bíblia diz, é melhor que você não vote do que votar e não cumprir. Então, a motivação tem que ser para a glória de Deus. Senhor, eu quero um carro, não para minha glória, não para me exibir. Eu quero um carro para a tua glória. Eu quero um carro para a tua obra. Eu quero um carro para que o teu nome seja glorificado. Eu quero uma casa não para me exibir para ninguém, mas eu quero uma casa para trazer um conforto para mim. Uma casa para trazer um conforto para os meus filhos. Ou seja, quando você pede, e você pede com a motivação correta, você está fazendo uma oração eficiente, uma oração eficaz. Quer ver um exemplo na Bíblia? Ana, um exemplo muito conhecido que eu já falei várias vezes. Vamos observar a oração de Ana. 1 Samuel capítulo 1, verso 11, a motivação correta. Olha só, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, Ana orando, né? Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Então Ana está pedindo um filho porque ela não conseguia engravidar. Ana queria engravidar, mas não conseguia. Então Ana está pedindo um filho para a glória de Deus.
Ela está pedindo um filho agora com a motivação correta. Porque antes ela pedia um filho com a motivação errada. Ela queria um filho só por ter. Ela queria ter um filho só por uma vaidade, quem sabe. Mas no momento que ela compreendeu que aquela criança seria para a glória de Deus, a madre de Ana se abriu e ela gerou o filho. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Se eu quero receber algo da parte de Deus, eu preciso ter o meu coração com a motivação correta para receber aquilo que tanto eu quero receber. E para fecharmos com chave de ouro, primeira carta de João, capítulo 5, verso 14, nos confirma isso. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, se eu peço algo para Deus, e se aquilo que eu estou pedindo para Deus é de acordo com a vontade de Deus, ele vai me escutar e vai me atender. Então eu preciso compreender qual é a vontade de Deus. E eu preciso pedir aquilo que eu estou pedindo para Deus, eu preciso pedir de acordo com a vontade dele. E a melhor forma de compreendermos a vontade de Deus é conhecendo a palavra de Deus. Então, no momento que eu oro a palavra, eu faço uma oração eficiente. Senhor, guarda a minha vida, porque a tua palavra diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, eu preciso orar e recitar aquilo que a Bíblia está falando ao meu respeito. E o meu coração precisa estar inclinado para a motivação correta. Amém? Então essas são as 3 chaves. As 3 chaves, deixa eu só ler mais um versículo aqui, que é 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Ou seja, quando nós guardamos a palavra, quando nós nascemos de Deus, o maligno não pode nos tocar. Se cumprindo Salmos 91, verso 7. 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, mas nada o atingirá. Ou seja, quando eu guardo a palavra de Deus, Deus ele me guarda. É assim que funciona. Então, essas são as 3 chaves. Deixa eu colocar aqui. Essas são as 3 chaves para vencermos as guerras espirituais. Chave número 1, mente blindada. Chave número 2, fé inteligente. E chave número 3, oração eficaz. Glória a Deus por isso. Vamos agora fazer a nossa oração final. Espero do fundo do meu coração que esse ensinamento tenha sido uma bênção na sua vida, que você tenha aprendido muito, muito desta palavra, e que essas 3 chaves o Senhor venha nos conceder nesta noite: uma mente blindada, uma fé inteligente e uma oração eficiente. Que essas 3 chaves sejam confirmadas em nossas vidas nesta noite, e nós vamos orar nesse momento, amém? Deixa eu beber mais uma água aqui para a gente orar. Digita nos comentários: eu recebo as 3 chaves para vencer a batalha espiritual. Eu recebo as 3 chaves para vencer as guerras espirituais, amém? Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também de toda a terra, a tua palavra foi anunciada, pregada. O Senhor falou através da palavra. Ó Pai querido, ó Pai amado, gratidão é a palavra dos nossos corações. Toda honra e toda glória para o Senhor, porque Tu és Deus. E nesta oração de guerra contra o mal, nós aprendemos na Tua palavra, Senhor,
que precisamos ter uma mente blindada. Então por isso eu te peço, nos concede a chave de uma mente blindada, de uma mente protegida. Vem guardar a nossa mente, ó Senhor. Vem guardar a nossa mente, por favor. Nós te pedimos que o Senhor proteja a nossa mente para que o inimigo não tenha acesso, para que o inimigo não tenha acesso à nossa mente, naquilo que está passando em nosso coração. Deus, eu apresento a vida de cada um que aqui está, as tuas ovelhas amadas, as tuas ovelhas queridas, ó Senhor Jesus. Vem guardar a vida de cada uma delas. Que a mente seja blindada pelo teu poder. Em nome de Jesus, que toda seta do maligno que tenta entrar na mente desta pessoa, caia por terra todo o mal em nome de Jesus. Que a chave de uma mente blindada venha se confirmar em nossas vidas, em nossas famílias. Para a glória do teu nome, blinda a nossa mente de todo ataque das trevas. Blinda a nossa mente de todo ataque demoníaco. Jesus, eu oro, eu intercedo e te peço que a tua bênção venha sobre nós, que o teu favor venha sobre nós. Nós te pedimos também, ó amado Senhor, uma fé inteligente. Nós queremos, ó Senhor, ter uma fé inteligente. Nos concede sabedoria, sabedoria para ter o discernimento do Espírito, o discernimento de Espírito para compreender quando é Deus, quando é o diabo e quando é o ser humano. Nós precisamos compreender, Senhor, o mundo do Espírito. Então nos dá a sabedoria, nos dá o discernimento para compreender o mundo espiritual. Em nome de Jesus, que uma fé inteligente venha agora sobre a mente de cada pessoa que está me ouvindo. Em nome de Jesus, você que está aí do outro lado, coloque a mão sobre a sua cabeça. Todos que estão me ouvindo agora, coloque a mão sobre a sua cabeça e eu ministro sobre ti uma mente blindada. Eu ministro sobre ti uma fé inteligente e uma oração eficaz. Receba sobre a sua mente, receba agora no seu coração as 3 chaves que vão fazer você vencer as batalhas espirituais. Receba em nome de Jesus. Coloque agora a mão no seu coração e diga comigo: eu recebo as 3 chaves para vencer as batalhas espirituais, as guerras espirituais. Deus, eu quero também interceder por aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, enfermidades que foram provocadas por imprudência, enfermidades que foram provocadas pela genética, enfermidades que foram provocadas por espíritos malignos. Que todas as doenças, seja qual for a fonte, seja qual for a origem, desapareça do corpo, desapareça da alma, desapareça deste corpo agora, em nome de Jesus. Doenças no estômago, doenças nos rins, doenças no fígado, doenças no intestino, no coração, no pulmão, desapareçam deste corpo agora, em nome de Jesus. Toda doença desapareça em nome de Jesus. Senhor, eu apresento também a vida financeira de cada um, aqueles que entraram em uma crise financeira pela falta de sabedoria, ou aqueles que entraram em uma crise financeira porque o inimigo lançou uma seta e destruiu as finanças desta mulher e deste homem. Eu te peço, independente da fonte, independente da origem da crise financeira que esta pessoa está passando, que o Senhor entre com a providência, que o Senhor tire essa pessoa desta crise financeira. Nesta oração de guerra espiritual, nós repreendemos
toda ação humana e toda ação demoníaca que provoca a crise nas famílias, a crise nos casamentos, a crise na saúde, a crise na área espiritual, que essas crises sejam vencidas pelo poder de Cristo que vem da tua glória, ó Senhor. Apresento aqui a todos os pedidos de oração que foram colocados nos comentários desta oração. Que o Senhor abençoe a cada vida, que o Senhor abençoe a cada um de nós com as 12 bênçãos do teu poder, com as 12 bênçãos de vitória. Abençoa o teu povo com paz, abençoa o teu povo guardando, livrando e defendendo, e que toda a fúria do inimigo caia por terra, que toda inveja, que todo laço do adversário seja desfeito e que a tua bênção seja confirmada em cada vida que me escuta nesta hora. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, nós selamos, nós confirmamos na terra e no céu esta oração e tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor já reservou para nós. Em nome de Jesus, e toda a igreja junto comigo, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Espero que esta oração tenha sido uma bênção na sua vida. Compartilha para mais alguém. Espero que esse aprendizado também tenha sido de grande valia para você. E lembre-se sempre, você nasceu para quê? Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para vencer. Você nasceu para sorrir. Você nasceu para se alegrar na presença do Espírito Santo. Você nasceu para reinar em Cristo Jesus e viver o melhor de Deus nesta terra e também na próxima vida no reino celestial. Te amo no amor de Cristo Jesus e estou orando por vocês para que Deus abençoe cada dia mais e mais. Um grande e forte abraço no teu coração. Tenha uma boa noite, um bom descanso e até amanhã nas nossas orações aqui no canal. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.